Ei, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início aqui a mais uma rodada de conversa. Hoje falando aí um pouquinho sobre algumas dicas para concurso, né, para o profissional de letras. Então, é uma alegria imensa estar aqui com vocês, conversando sobre isso. Agradecer imensamente ao professor Alex, à professora Ana Amélia, que aceitaram o convite de estar aqui conosco. Também a Dani, que está aqui nos auxiliando no suporte e tudo mais, e a presença de todos vocês aqui, já vi alguns rostinhos aqui conhecidos, e a ideia mesmo é que isso seja só o início, né? Que a gente possa fazer essas aulas abertas em conjunto, tanto para aluno Unis, aberta para aluno Unis, quanto para a comunidade. Acho que vai ser um bom espaço aí de troca, conversa, interação. Então, uma alegria mesmo ter vocês aqui. Para a comunidade externa, né? Eu sou a professora Karina, trabalho aqui na instituição já há 15 anos, e minha principal experiência é na formação docente. Né? Uma alegria mesmo estar aqui com vocês. Aninha e Alex, querem se apresentar rapidinho? Bom, gente, os alunos já me conhecem, né? Mas quem é da comunidade externa, eu sou a Ana Amélia Furtado de Oliveira, e trabalho aqui no Unis há 15 anos também. Nós entramos juntas, né, Karina? Com a tutoria. E dentro do curso de letras, eu tenho disciplinas mais voltadas à linguística e comunicação e expressão também. Aqui dentro do Unis também sou coordenadora de relações internacionais. Pessoal, boa noite. Os alunos de letras e de outras disciplinas, de outros cursos do Unis já me conhecem. Eu tenho que falar que eu estou aqui há 18 anos, né? Eu sou mais velho das duas, então, né, já está há um bom tempo, felizmente, né, trabalhando aqui no Unis. No curso de letras, eu atuo com as disciplinas de literatura brasileira, literatura inglesa e de língua inglesa. Então, é uma alegria estar aqui compartilhando um pouquinho das nossas vivências. Pessoal, e só um recadinho aí de cunho pragmático, né? Aqui pelo Meet, todo mundo pode entrar, participar, acessar aqui direto. Quem é aluno Unis, eu divulguei esse link lá na sala de coordenação, né? Mas dos alunos que estão aqui, quem desejar ter o certificado desse evento, precisa se inscrever pelo Even, tá? Porque esses certificados são gerados lá pelo Even. Então, só entrar aqui no Meet, mostrar a presença aqui, a gente não consegue. E aí, lá no Even também, vocês precisam fazer o credenciamento lá, é como se fosse assinar a lista de presença, lá na hora que liberar, tá? Para a gente conseguir fazer com que vocês tenham esse certificado, tá? Para o curso para atividade de extensão, quem é aluno de letras está contando como carga horária e pontuação para atividade de extensão, não precisa de certificado, vocês não vão precisar mandar esse certificado para a gente, mas às vezes quer ter para guardar, né, para colocar aí na formação e tudo mais, então é legal conseguir isso também. Bora começar então? Vamos lá? A gente preparou uma apresentação para vocês, o nosso objetivo aqui é 1 hora de fala, tá? E fiquem muito à vontade para fazer perguntas, questionamentos e tudo mais. Bom, pessoal, então a nossa ideia mesmo é trazer algumas dicas aqui para profissionais de letras. E aí a primeira dica, e não menos óbvia, né, é a leitura do edital. Tudo vai depender da leitura do edital, né? Se você vai pegar, por exemplo, um concurso da rede, a gente teve recentemente, né, o concurso da rede estadual de Minas Gerais. É muito importante que você conheça o edital. O que vai cair? Vai cair matemática no concurso de letras? Vai cair legislação? Não vai cair? Né? O que tem nesse edital? Então, conhecer o edital, que horas que pode chegar. Às vezes, eu só posso levar... Às vezes são detalhes simples. Mas eu só posso levar caneta de tubo transparente, né?
quanto tempo de prova que eu tenho, eu posso sair da sala 1 hora antes da prova, então todas essas orientações estarão no edital. Você precisa muito bem ler esses editais. Se você quer tentar, às vezes, concurso para Instituto Federal, para Cefet, também precisa ver as etapas de prova, né? Que às vezes é diferente desses concursos maiores de rede estadual. Um concurso de Instituto Federal, de Cefet, você às vezes tem que ministrar uma aula, né? A primeira etapa geralmente é uma prova dissertativa, pode ser também um bloco de questões objetivas. Geralmente para IF e Cefet você tem várias etapas, né? Então você tem essa primeira etapa que vai ser a prova dissertativa ou a prova de múltipla escolha, depois os classificados vão para uma segunda etapa, que é uma aula, geralmente, né, que é a chamada prova didática. Vai ter, com certeza, uma terceira etapa, que ou vai ser um plano de aula, um plano de trabalho que você tem que apresentar, ou um projeto de extensão, né? Então, isso tudo vai depender do edital. E, geralmente, a última fase é a análise de currículo, né? O que você tem ali de pontuação dentro dos requisitos, tá? Então, a leitura do edital para a prova que você for concorrer é fundamental. É nessa leitura do edital que também fala sobre o tempo de prova. Isso é fundamental a gente conhecer. Quanto tempo você tem para a questão? Né? A sua questão vai poder consultar? Tem prova que você pode consultar. Tem prova que você vai ter questão aberta, questão fechada. Qual o tempo que você tem ali para a questão aberta? Qual o tempo? Eu tenho uma média de 3 minutos por questão. Isso é importante você saber, porque às vezes você não pode se debruçar muito tempo ali numa questão, que senão não dá tempo de você fechar toda a etapa da prova, tá? Sobre preparação e leitura das questões, os meus colegas aqui vão falar com vocês nos próximos slides aí. Bom, pessoal, então, começando, boa noite a todos. Agradecer a Karina, a Ana Amélia, pelo convite, por estar aqui conversando com vocês. É sempre bom falar de experiências, né, que a gente vivenciou. Isso me deixa muito feliz. E eu quero começar falando com vocês sobre como se preparar física e, digamos assim, mentalmente para um concurso. E o que eu vou falar aqui, em grande parte, foi o que eu fiz quando eu prestei os concursos que prestei, né? E deu certo. Deu certo para mim, eu acredito que também possa dar certo para vocês. Lógico, cada um vai adaptar ao seu modo, né? Mas eu acho que o caminho passa um pouco por aquilo que eu vou falar aqui. Eu tive a felicidade de ser aprovado em 2 concursos, ambos para professor da Rede Estadual de Minas Gerais, o primeiro para professor de língua portuguesa, em que, na época, eu falo isso sem nenhuma intenção, apenas para mostrar que a técnica às vezes funciona, né? Foi aprovado em primeiro lugar para professor de língua portuguesa e o segundo para professor de língua inglesa, em que fiquei em segundo lugar. Então, a primeira questão leia os conteúdos que vão ser abordados na avaliação. Como a Karina disse, vai lá no edital, olha quais são os conteúdos, já marca de amarelo aquilo que você não tem domínio, né, que você tem mais dificuldade, já começa a estudar por esses conteúdos. Mas, pessoal, atenção, em paralelo, né, para o cargo que você escolher, comece a fazer provas, simulados, baixe provas elaboradas pela entidade que vai aplicar a prova do concurso que você vai prestar, baixe provas e comece a fazer as provas, né? Esse exercício de fazer a prova te ajuda muito, né? Ajuda você a se preparar para o estilo de prova que a instituição faz, para você conhecer a metodologia de trabalho deles, né? E reforçar o seu conhecimento também. Agora, a técnica para responder, você tem que ser muito sincero com você mesmo. Você tem que ler a questão e responder com convicção, né, do que você está fazendo. Não adianta fazer um teste simulado e chutar a resposta. Isso não faz o menor sentido, né? Você tem que ler a questão e, com conhecimento, marcar a alternativa. E se você errar a alternativa,
Ótimo, você identificou ali um ponto fraco que precisa de reforço. Então, você já anote em algum cantinho que aquele assunto precisa ser revisado. Revise e faça o máximo de testes possíveis. Estatística. Para o primeiro concurso de professor de língua portuguesa, eu fiz aproximadamente 50 provas. E, gente, eu sentava e fazia as provas, né, nesse perfil. Não chutava, olhava, não entendia, voltava, pesquisava e o processo seguia, né? Um ponto que uma estratégia que eu usei, que eu acho que é importante compartilhar, você tem que se preparar muito bem, não só para os conhecimentos específicos. Por exemplo, você vai fazer uma prova para professor de língua inglesa. Você vai se debruçar no inglês. Ok, mas para e pensa um pouquinho. Vai ter português, matemática, legislação. São nessas 3 disciplinas que os demais concorrentes vão cair. Porque eles vão se dedicar a estudar o específico. Mas o específico você tem a obrigação de saber, porque é o concurso que você vai fazer. Então, você tem que dedicar muito para aquilo que você tem menos experiência. Então, se dedique para matemática, português, legislação, garanta a sua pontuação ali, porque lá, no específico, vai ser muito parecido. A grande maioria vai acertar próximo do que você vai acertar. Então, busque os pontos naquilo que pode ser dificuldade para os outros. Pode passar, Karine. Alex, e aí é muito o que colocaram aqui no chat também, né? Às vezes, a Jennifer colocou, a gente estudar aquilo que nós somos mais leigos, né? Então, se tem um ponto também que você não está sabendo, gente, foca naquilo, né? Foca naquilo que você de fato não sabe, porque uma coisa que interfere muito em concurso é a concorrência. Se você pega um concurso que a concorrência é muito grande, uma questão que você erra comparado aí o seu outro candidato, às vezes você vai para quase 100 classificações atrás por causa de uma questão, né? Porque vai entrar a questão da idade, do tempo, de não sei o quê, uma série de questões de desempate. Se for ainda concursos, você pega, por exemplo, provas que é teoria de resposta ao item, né? Se você erra uma questão nível médio ou nível difícil, isso impacta na sua classificação também, né? Como acontece com os Enems e os Enades. Então, tudo isso pode impactar muito ali na forma como você vai ser classificado, né? Vamos lá. Só para acrescentar, Alex, desculpa. E cuidado, pessoal, ao passar para o gabarito, né? Eu já tive a infelicidade e perdi um ponto que me custou caro de passar a resposta certa para o lugar errado. Isso me custou uma posição. No inglês, pela nota, eu ficaria em primeiro, fiquei em segundo. Mas tudo bem, né? E eles não dão gabaritos, outro gabarito, pessoal. Errou, né? Os gabaritos geralmente vêm nominais ali, não tem outro gabarito. E isso é interessante também. Trabalhei muitos anos com um aluno que vai fazer Enem, né? E todo ano o aluno vinha para mim assim: no final eu fiquei meio desesperada, eu fui revendo as questões, fui trocando. Pessoal, isso não é recomendável, porque no final da prova você já está cansado. Se você voltar ali mudando o que você pensou no início de uma prova, isso pode ser muito perigoso, né? Então, se ficar muito na angústia, opte por sempre escolher a primeira opção que você marcou lá no início da prova, quando você estava mais descansado. O Karine, aproveitando, respondendo a uma pergunta do Leandro, se a gente deve estudar muito para um concurso ou fazer muitos concursos, né, para se preparar. Olha, Leandro, eu vou te responder pela minha experiência. Eu, quando fiz os 2 concursos, eu me preparei muito para cada um deles. Não foram simultâneos, fiz um, depois 5 anos fiz outro. A minha técnica foi a mesma, é fazer o máximo possível para aquilo que eu estou me dedicando. Então, se eu vou fazer, eu escolhi o que eu quero, professor de língua portuguesa, eu me debruço em cima daquilo com todas as minhas forças, tá? E vou em cima. Organize um cronograma de estudos. Todo dia, gente, estude, faça diariamente um pouquinho, mas todo dia. E um detalhe, no final de semana,
procure fazer um simulado com o tempo integral da prova. Se a prova vai durar 3 horas, sente numa área da sua casa em que você fique concentrado, ponha água ali e fique às 3 horas resolvendo a prova. Eduque o seu organismo, o seu cérebro a ser capaz de raciocinar em alto nível durante o tempo todo, porque a gente perde no concurso, na maioria das vezes, para nós mesmos, porque nas primeiras 2 horas a gente vai no pico, né? Um gás total, mas quando passa as 2 horas a gente já começa a cansar, e aí quando cansa a gente começa a querer chutar, a gente começa a não ter força para raciocinar mais. Como é que você resolve isso? Treinando. Treine o seu corpo, treine o seu físico para suportar, ficar concentrado o tempo integral da prova. Nos 2 concursos que fiz, eu fui o último ou penúltimo a sair da sala. Não me importava em querer deixar o aplicador sair mais cedo. Eu tinha o tempo e era o tempo que eu administrava para fazer o meu trabalho. Tá? Faça muitos simulados. Estude durante a semana, o tempo todo, final de semana, arrume um tempo, sente e faça um simulado dentro daquele prazo. É o concurso da sua vida. Tem que dedicar, né? Na noite que antecede a prova, deite cedo, gente. Tente dormir pelo menos 8 horas. Sabe, o cérebro descansado raciocina melhor, ele tem força para pensar. É como um computador. Se você começa a usar ele direto, dali a pouco, o processador começa a baixar o ritmo. Então, descanse para você poupar energia para gastar com força total no concurso, tá? E se a prova for de manhã, acorde mais cedo, tome um bom café, um café saudável, que te dê energia, alimente-se bem. Se for à tarde a prova, não coma comida pesada, não coma um churrasco, não coma feijoada, não toma cerveja, nada. Comida leve, que não te exija muito esforço para a digestão, porque senão o que teu organismo vai fazer? Ele vai tirar a energia do seu cérebro e vai canalizar para o estômago, para fazer digestão. E na hora que começar a fazer digestão, meu amigo, dali a pouco você está dormindo na cadeira. Então, foca, planeje, é estratégia. Se prepare, digamos assim, para um combate, onde você está lá para ganhar. E é assim que vai funcionar, preparar mental e físico, tá? Então, essas são as dicas iniciais. Agora, nós vamos falar um pouquinho de questões voltadas para a língua inglesa. Alex, só uma dica rápida que eu vou passar rapidinho, que eu tinha deixado aqui algumas estratégias, né? E vocês podem compartilhar também pela experiência de vocês, da leitura do enunciado. Importante também tranquilizá-los, né, gente? Que o nosso curso de letras, a gente já fornece o conteúdo paulatinamente, né? Não é que você vai ter que estudar tudo na véspera do concurso, né? Tudo que a gente ensina nas disciplinas que nós formulamos dentro do colegiado de letras, nós também damos a base, a essência, né? Para realizar essas provas e concursos. Do próprio ENAD mesmo, quando a gente foi corrigir em 2021 pós-ENAD com os alunos, a gente falava, olha, isso caiu na prova tal, né? A gente falava das nossas próprias atividades e disciplinas, e a gente viu que a gente está bem redondinho com o que está sendo cobrado mesmo, né? E aí depende mesmo do edital, porque a gente vai ver que ENAD e algumas aplicadoras, né, formuladoras de provas são mais atualizadas em relação à BNCC e tudo mais, mas ainda existe concurso antigão de decoreba. Então, você tem que olhar mesmo esses tópicos que estão listados ali no edital, até para entender o conceito de linguagem, de língua daquele aplicador, porque às vezes vai ser aquele padrão antigo, né? Mas tudo que a gente traz dentro do curso já está dentro da base, né, da BNCC e do ENAD também. E aí, da leitura do enunciado, gente, é aquela questão da atenção, de você assinalar
os pontos principais, vão ser textos densos, justamente para testar o seu desenvolvimento de leitor, porque quanto mais você lê, menos cansado você fica, você já está como um hábito, né? Então, vão ser textos extensos, muitas vezes, e tomar cuidado com esse enunciado em que está, às vezes, assim, de acordo com o texto acima. E o que já aconteceu com o aluno? O que está escrito no enunciado é uma verdade, é uma realidade, mas no texto não estava falando aquilo. Então, dentro do enunciado estava de acordo com o texto, não é o que você acha da vida ou que seja uma verdade da vida. Então, todos esses detalhes é importante você sublinhar, né, para você considerar na sua análise. A questão, hoje em dia, os aplicadores, quem faz as questões, tem esses manuais de redação de questão, já estão pedindo para não usar o incorreta, né? É mais o correto, mas ainda existem questões desse tipo. Não está correto o uso do não ali no enunciado, então, tomar cuidado para não errar de bobeira quando houver esse tipo de inversão da afirmação ali, um pouco para confundir a cabeça. Karina, pode passar, por favor. Tomar cuidado também, gente, sempre sublinhem o verbo da questão, o comando, sobretudo nas questões abertas. Nós, professores, quando vamos formular questão, a gente seleciona por meio dessa taxonomia de Bloom, que são as ações que vocês vão fazer nas análises. Quanto mais próximo da direita, mais complexo fica a sua resposta, porque demanda essa análise mais aprofundada de vocês. Então, dei uma treinada também nesses comandos, comparar, relacionar. É muito diferente o nível de informação que você vai colocar nessa resposta. Pode passar, Karina. Então, por exemplo, cite. Cite é bem simples, é meio um pouco decoreba até, né? Você vai listar. Descrever, você já vai contar com mais detalhes as características, as informações do cenário. Discorra de forma crítica e já está levando para um texto mais argumentativo, né? Você falar sobre, mas já trazendo um posicionamento. Então, sempre grifem aí o que o enunciado está pedindo para vocês, tá? Pode passar, por favor. Comparar, gente, quando eu dou comparar em comunicação e expressão, eu recebo respostas de diferentes tipos, né? Então, comparar, estabelecer relação, você tem que pensar na dualidade, né? Então, você vai colocar uma análise que ou vai apresentar similaridades e diferenças de dois aspectos, né? Então, não respondam frases separadas. Por exemplo, de duas coisas, você vai falar X é isso, Y é isso. Não, né? Você não está comparando, você só está definindo duas coisas sem relação. Então, você, na sua redação, você tem que comparar e estabelecer essa relação. Não deixe para o corretor concluir. Você mesmo tem que fazer essa argumentação. Pode passar, Karina. Tomar cuidado com questões que tem letra A, letra B. Às vezes a gente recebe respostas todas bagunçadas ou frases incompletas. Às vezes tem questão com várias perguntas na mesma asserção ali, né, no mesmo enunciado, e a pessoa responde assim, não, que a língua é viva. Aí a gente não sabe do que a pessoa está falando. Então, regra básica, a gente tem que ler a resposta e a frase, ela tem que ser completa. Eu não preciso do enunciado para entender a sua resposta, tá? Então, retomem as palavras, o que está sendo pedido bem no ensino primário mesmo, né? Que a professora falava, para retomar o sujeito, o verbo, para fazer uma frase completa na resposta também. Organizar no texto, isso aí a gente já recebeu esse tipo de resposta, né? Então, ali estava falando,
qual ferramenta você utilizaria para cada um dos casos e por que você escolheria essas ferramentas? Aí parece uma resposta de matemática, né? 2 gerentes executivos, 8 gerentes, parece que a pessoa ainda está fazendo as contas ali e não organizou o texto, né? Então, ser coerente com o que está sendo pedido dentro desse enunciado também. Agora passo a palavra para o Alex, né? Em inglês é com você, Alex. Pode passar, Karina. Bom, pessoal, aqui nós vamos mostrar estratégias para analisar a questão, né? Nós não vamos aqui ler a questão para a gente responder, nós vamos mostrar a questão e mostrar a estratégia. Então, essa questão aqui, ela é muito interessante, ela traz digamos assim, uma tirinha. Gente, quando aparecer tirinha, olha tudo nela. Leia o texto, mas olha as imagens. Às vezes a questão está na imagem. Leia até o rodapé da tirinha. Se você começar olhando essa tirinha aqui, você vai perceber no rodapé que ela se refere a uma música, né? It don't mean a thing. E aí você já cata um erro ali, né? It don't, né? Deveria ser it doesn't. Então você já vê que tem alguma coisa que não é legal ali. Quando você lê as 2 tirinhas, mais embaixo aqui, você percebe o que eles querem dizer, né? Pode passar, Karina. E aí, esse é o texto 1. O texto 2 trata de uma questão de uma controvérsia, né? E aí você vai ler, e aí aparece no rodapé uma expressão muito usada na oralidade, que é o ain't, que significa I'm not, mas que é uma oralidade, que a gente sabe que na escrita não é legal. Então, já me deu uma dica. Se eu já tenho dificuldade com a língua inglesa, aqui eu já consigo ter uma pista do que vai aparecer. E aí, lendo, né? Naturalmente, o texto você vai se informar do que ele está falando, qual é a controvérsia que fala. Se você deve usar ou não o and. Uma parte da população entrevistada diz que pode usar na oralidade, mas não na escrita. Uma outra parte diz que também, uma pequena parte diz que pode ser usada na escrita. Então, forma ali uma opinião. Mas notem que esse texto está dialogando com o anterior em uma questão de oralidade, numa questão de formas que são faladas, mas que, de acordo com a norma padrão, não deveriam ser escritas. Então, o contexto é esse. Volta, por favor, Karina. Olha aqui, ó. Se você olhar aqui embaixo, uma análise da etimologia e do uso coloquial do and. Só o rodapé aqui já te mostra um bom caminho do que essa questão vai tratar. Essa é uma questão do ENAD, né? Pode passar, Karina. Aí vem a análise, né? Olha, normalmente, quando eu participo de concurso, a primeira coisa que eu faço é ler a pergunta e as opções de alternativas. É entender o que a questão pede e depois que eu entendo, eu volto no texto para procurar no texto aquilo que a questão está buscando. Então, uma estratégia que eu uso. Esse tipo de questão, onde a gente tem uma alternativa para justificar ou não a outra, é danado para dar pegadinha, né? Muito danado. Você tem que ter muita atenção, por quê? Às vezes as duas são verdadeiras, mas uma não justifica a outra, né? Então, veja, a tirinha de for better or for worse pode ser utilizada didaticamente para uma atividade de leitura, explorando a utilização do termo and no contexto oral e coloquial. Cara, você não precisava nem ter lido o texto para saber que isso pode. A gente que está na área do ensino sabe que a gente pode usar recursos desse tipo. Mas o ponto vem. Por quê? É importante que os estudantes compreendam que a etimologia de um termo leva os usuários
proficientes da língua inglesa com alto nível de educação formal a utilizá-la em um contexto oral, mas não em um contexto escrito. Ô, gente, não é só estudantes, usuários proficientes da língua inglesa que utilizam a linguagem formal. Pessoas educadas na língua inglesa também usam, e que não têm tanto estudos, né? Pessoas que nascem nos Estados Unidos e que não têm tanto estudo, usam termos orais no seu cotidiano. Então, veja, fica essa questão 2 já não justifica a primeira. A questão é saber se é verdade ou não, né? Então, a gente já percebe pelo texto aqui que não é só proficiente que usa um termo na oralidade e não o usa na escrita. Isso é uma questão falsa. Então, agora é olhar as alternativas com muita atenção e marcar a opção correta, né? Pode passar, Karine. Volta, por favor. Que é a questão C. A1 é verdadeira, a 2 é falsa, e muito menos justifica a primeira, tá? Então, muito cuidado, porque na ânsia de marcar, às vezes a gente faz assim, nossa, a primeira é verdadeira, a segunda também é verdadeira. Aí você vai na opção que fala, olha, a 1 é verdadeira, a 2 é verdadeira e justifica a primeira. E não é bem assim. Tem que tomar cuidado com esse tipo de questão. Pode passar, Karine. Eu até coloquei aí, Alex, porque é uma questão que não basta você saber o conteúdo, você tem que interpretar essa relação dos dois textos, né? Que é o que você falou, às vezes o porquê aqui, ó, eles trocam, né? Eles colocam outra palavra. E às vezes é onde o aluno erra. Eu realmente acho esse tipo de questão tá na moda, né? Cai bastante. Eu acho eles bem difíceis, assim, esse tipo de questão bem difícil. Outra questão do ENAD. ENAD de 2021, letras em inglês. Pode passar. Esse cartoon aqui, ele aparece também no Enem, né? Então, veja, são 2 textos. O primeiro texto tá em português, né? Fácil, né? O inglês contemporâneo é resultado da fusão de várias línguas, ele surge, aí conta a história da formação do inglês, né? Então, várias línguas e eventos pertinentes que contribuíram para a formação, variação e adaptação da língua inglesa até chegar na atualidade. Se você olhar o título aqui embaixo, você vai perceber que está falando da memória e linguagem, apontamentos sobre a história diacrônica da língua inglesa. Estamos falando da origem da língua inglesa. Aí embaixo, no texto 2, aqui, é importante você ter algum conhecimento do inglês para entender o que está escrito aqui, né? Mas é um inglês fácil, muito simples, né? Usa muitas gírias de internet, inclusive de mídia social, né? Ó, meu professor não é qualificado para me ensinar a escrita, né? E ele fala you com a letra U, ele fala BRB, be right back, né? Volte logo. Então, ele abrevia tudo, né? Então, a ortografia que ele não é muito preparado, por isso que ele usa muita gíria, né? BFN, bye for now. Então, veja só, 2 textos, um fala da origem da língua e outro mostra variações que a gente está observando na língua em função da tecnologia. Pode passar, Karina. Se eu tivesse com a prova na mão, primeiramente eu ia ler a questão. Eu não olharia os 2 textos. E eu sou capaz de falar para vocês que eu acertaria sem precisar ler os 2. Por quê? Vejam, de acordo com os textos, em decorrência das mudanças socioculturais, pode-se afirmar que as línguas sofrem influência dos avanços sociais e tecnológicos, apresentando transformações na escrita e na oralidade. Verdade. Eu não precisava ter lido lá em cima para saber que isso é verdade. Os gêneros textuais, orais e escritos são responsáveis pelos avanços e pelas transformações tecnológicas. Não é verdade. A língua não é responsável por gerar um sistema tecnológico, ela contribui, lógico, mas ela não é responsável, ela é parte do processo. Então, para mim, essa questão já não é uma alternativa válida. 3. As produções textuais discentes dos alunos refletem traços de mudanças linguísticas contemporâneas em gêneros orais e escritos.
Verdade. Ô, gente, analisa, primeiro e 3, fechou. Qual a alternativa? C. Eu não precisaria ter lido o texto. Então, é uma questão que se vale do inglês para abrir, mas na hora de desenvolver, você teria que ter noção da área de linguística, né, que daria respaldo para poder falar dessas variações que ocorrem. Então, é um exemplo de como que a gente tem que ter calma na hora de fazer a prova, porque às vezes a própria questão já te mostra o caminho sem você preocupar muito com as leituras. Lógico que deve ler? Deve, né? Mas num evento de o tempo está acabando, você não tem muito tempo, para e rever a estratégia. Pode passar, Karine. Aqui uma questão do concurso público. Eu fiz esse concurso de 2018, da entidade FUMARC. Pode passar, Karine. Eles apresentam um texto que é válido para as questões 49 a 54, não me lembro qual delas, tinha que completar os espaços em branco, né, com a palavra correta, mas não é isso que vem ao caso, tá? Então, aqui, ele trouxe um texto que fala sobre introdução à perda global de alimentos, né, e o descarte de alimentos. Pode passar. É uma questão que vai envolver a língua inglesa, né, e noções gramaticais. Não é muito comum nas provas atuais, e vocês já fizeram também, sabem disso, de perguntar para que serve isso, para que serve aquilo, para que serve concordância verbal. Eles não vão fazer isso. Eles vão te dar uma situação em que você, através do conhecimento da gramática, consiga identificar o que está acontecendo. Então, aqui, o que eles fazem? Né? Eles apresentam um trecho do texto, "This is a tragedy", e pergunta o seguinte, a forma no indirect speech, no report speech da sentença "This is a tragedy" você tem que transformar essa sentença para a forma indireta. E aí, qual das opções? Aparentemente, todas são muito parecidas. Mas, lá na gramática, fala que para transformar para forma indireta, você tem que observar o verbo que está no presente. E o mesmo tempo verbal do presente é o que você vai usar para transformar. Passa o slide, por favor, Karina, para eu mostrar e volto. Já vai mostrar a alternativa, que é a C, né? That was a tragedy, porque is está no simple present e eu vou usar o simple past. Pode passar, Karina. Então, veja. Aqui nós temos uma tabela comparativa de como é o tempo estando no direct speech, no simple present, o report speech vai estar no simple past. Se tiver no simple past, ele vai para o past perfect. Então, isso é algo que você tem que estar consolidado na sua mente. Volte, por favor, Karina. Para que quando você olhar uma questão dessa, você já mata a charada de cara. Opa, peraí, o indirect speech tem que seguir essa regra. Então, aqui a alternativa que combina com o simple present é o was, que é o simple past, fechou, marcou, só alegria. Pode passar, Karina. Outra questão do ENAD, 2018. Aqui, gente, já envolve um poema, né? E aí é uma questão que você, de fato, tem que dar uma atenção especial. Passa, por favor, Karina, para a gente ir lá na pergunta. Pode passar mais um. Ó, a alternativa não nos dá pista. Tem as assertivas e a gente tem que marcar a opção que é correta, né? Então, a gente tem variações de 2 até 3 possibilidades. Volte, por favor, Karina. Aqui, nas assertivas, que a gente tem que analisar, é recomendável você ler as assertivas para entender o que é que ele está falando, e aí depois você vai lá no poema. Volte no poema, por favor, Karina. Aí sim, aqui não tem muita opção, não. Tem que ler mesmo, entender o que está escrito aqui. Esse poema fala do dever de casa, né? O estudante fazendo uma sátira, digamos assim, né, do dever de casa, que ele gosta do dever, mas que ele sofre pra caramba, mas que sentiria falta dele se ele não existisse, né? Ele não pode reclamar, né, mas, de todo modo, fica aí
o poema que o aluno escreveu. Se você observar o poema, lendo com calma, você vai perceber que tem algumas palavras aqui que não são palavras do cotidiano, são palavras um pouco mais requintadas. Por exemplo, aqui, cramming, né? Cramming aqui no alto, acho que não conseguem ver, mas cramming é estudar, né? Boggle, nós temos confundir. Nós temos ecstatic, né? Nós vamos ter êxtase. Então, tem várias palavras aqui interessantes que não me fazem pensar que é um texto muito simplório, né? Tem detalhezinhos ali que chamam atenção. Passa, por favor, Karine. Aí começa a análise, né? A escolha de uma linguagem simples assegura, garante que o leitor vai entender facilmente o poema de primeira. Não vai ter. E não é uma linguagem simples. Tem uma linguagem bem estruturada ali. Então, essa já é uma questão que eu já deixaria de fora. O tom do poema é nostálgico, considerando que ele descreve algumas memórias do estudante de como ele costumava ser na escola. Se você leu e entendeu o poema, você vai ver que essa questão é falsa. Ele não traz recordações de nada, ele fala do dever. E 3, o uso de justaposição enfatiza a visão do estudante com relação ao dever, sendo que ele considera agradável, ao mesmo tempo pesado, desgastante. Opa! Lendo lá, a gente percebe que ele fala do dever de casa, um ponto positivo, mas traz um ponto contrário. Então, ele fica fazendo esse jogo. E a última questão, o último verso do poema é bastante revelador, uma vez que explica por que o estudante tem esse sentimento em relação ao dever. Se você voltar lá, você vai perceber que, de fato, aparece isso lá. Claro, né, porque eu não posso reclamar quando ele esgota o meu cérebro, né, me esgota. Claro, eu também sou maluco, né? Então, ele não pode reclamar porque ele se considera maluco. Então, volta lá, por favor, Karine. Então, veja, eu identifico as duas questões como corretas, né, pela análise que a gente faz. Pode passar. E aí, a alternativa, 3 e 4, são as corretas. Então, vejam, tem situações na língua inglesa, que eu trouxe para vocês visualizarem, que você precisaria de pouco do inglês para responder. É uma questão mais de entender outros conteúdos vinculados a outras disciplinas, que estão com uma roupagem da língua inglesa. Tem questões que a própria questão dá dica da resposta, você tem que estar muito atento a isso, né? Agora, tem questões que são realmente bem elaboradas, que no caso do inglês vão aparecer totalmente em inglês, e aí você tem que saber. Não tem como não saber. Mas eu vou saber 100% das palavras? Provavelmente não, mas você vai ter que entender bem o contexto para conseguir responder. Normalmente, os testes agem dessa forma, né? Eles trazem algumas questões de nível mais fácil, outra mais difícil, outra mediano, e é nesse balanço que eles trazem para emprego, né, os candidatos melhores preparados. Porque os melhores preparados vão, de fato, acertar uma questão mais complexa, e provavelmente as menos complexas. Porque se não acontecer isso e for o critério do TRI, né, da teoria da resposta ao item, aí ele vai perder a questão que ele acertou, que era muito complexa, porque uma muito simples ele errou. Então o sistema percebe que ele não está, ele está chutando, né? Então tem que ser bastante coerente com o que ele responde. Então são essas as minhas contribuições, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, fique à vontade. Complementando também, Alex, sobretudo no ENAD, eu observei que eles têm usado muito questões em inglês sobre linguística, letramento, eu achei muito parecido com prova de mestrado também. Quando você tem que fazer a proficiência em língua estrangeira para um mestrado, eles colocam, por exemplo, o texto que vocês já estão acostumados a ler na graduação em inglês e faz a pergunta. Então, quem é do inglês já busca
o material extra para estudo em inglês também, para ver os termos, como que se usa em língua inglesa, que está acontecendo bastante. Aninha, lembra quando eu te procurei no doutorado? A Aninha é professora de francês, né, gente? E eu tinha, o programa que eu fiz doutorado, você tinha que fazer prova em francês. E eu lembro que eu tive uma aula com a Aninha e eu falei assim, me ajuda só a achar o verbo na frase. Se eu achar o verbo, eu vou tentar me virar, porque podia usar dicionário e tudo mais. Gente, mas eu tinha certeza que eu ia ser reprovada na prova. Porque imagina, eu tive uma aula de francês, a gente até tenta ali, né? Eu sou de uma época antiga do curso de letras que a gente estudava latim. Então, a gente consegue até navegar um pouquinho ali nas línguas neolatinas, né? Mas eu não sei francês. E quando eu cheguei para fazer a prova do doutorado de proficiência em francês, caiu um texto sobre as dicotomias socirianas, que é um texto que a gente no curso de letras vê muito, né? Sobre soci e tudo mais. Eu só consegui passar na prova porque eu conhecia muito bem esse texto. Porque isso que a Aninha falou é muito certo, assim, nessas provas mais específicas, é muito comum eles usarem textos que são textos teóricos da nossa área, né? E aí, já pegando a provocação que eu acho que o Leandro fez ali, às vezes, pessoal, se você não souber o conteúdo, não há dica, não há estratégia que ajude, né? Então, a melhor forma mesmo de você se preparar para um concurso, a maior de todas essas que a gente está trazendo aqui, é você estudar bem o seu conteúdo, né? O conteúdo do seu curso. O restante é entender o estilo de prova, que aí vem com essas dicas todas. Você vai fazer uma prova da FGV, é um estilo. Você vai fazer uma prova do CESP, é outro estilo. Né? Então, você entender o estilo de prova também vai ajudar, mas o conteúdo é muito importante, principalmente quando é prova muito concorrida, né? Que uma questão vai distanciar ali dos demais. Oi, gente, boa noite. Boa noite, José. Ô, Alex, é um prazer revê-lo, viu? Eu fui seu aluno em trimestres passados de literatura inglesa. Prazer é meu, José. Satisfação te reencontrar. Me lembro de você nas minhas aulas. Ah, Seja que muito bom, eu bem-vindo. assistia. E agora esse trimestre eu estou só com estágios, então, inglês e português. Mas está sendo ótimo revê-los aqui. Uma boa noite, muito obrigado pelas dicas. Obrigada Nós que pela agradecemos. presença, José. Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui. E eu sei que o Alex é muito educado, gente, ele vai ficar sem graça, mas ele tem aula agora na cidade universitária e ele tem que fazer esse deslocamento. Então, você fica à vontade, viu, Alex? Na hora que precisar sair, que a gente sabe aí do seu compromisso lá também. Eu vou ficar mais uns minutinhos, pessoal, porque da minha casa até lá são mais ou menos 6 quilômetros. Então, daqui a pouco show. eu me desloco para lá. Só uma palavrinha para o Leandro, Karina, com relação a como separar as questões, né, quando tiver dificuldade. O que você falou, né? O conhecimento não é tudo, não tem como, né? Mas, se numa questão com 4 alternativas você souber que uma já é falsa, a tua chance de acertar já aumenta, né? Se em 4 você tem 25% de chance de acertar, com 3 você passa a ter 33%. Então, uma dica é, olhando as alternativas, né? Não estou falando com isso para que vocês aprendam a chutar longe, o conhecimento não substitui nada. Mas, na hipótese de você não ter o conhecimento e ter uma questão na frente, qual a estratégia? Olha as alternativas que você tem, tenta ver aquela que não faz sentido diante do contexto, tenta anular essas, e dentro do que sobrar, você vai decidir aquilo que está mais próximo, né, do que a questão pede. Mas é o que a Karina disse, é o conhecimento mesmo. Tem que ter um cuidado também, Alex. Eu vejo muitos meus alunos do ensino médio quando fazem Enem. É muito comum nesse tipo de exame você colocar, às vezes, todas as alternativas como corretas.
mas somente uma responde ao que se pede. Então, às vezes, você lê a alternativa, você fala assim, não, mas isso aqui é verdadeiro, isso aqui é correto. Mas é isso que está perguntando? É isso que está sendo dito no texto? Porque, às vezes, isso é verdadeiro, mas em outro contexto, não é o que está ali no texto. Então, tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque, às vezes, essa coisa da gente olhar só se está certa a alternativa, a teoria de resposta ao item faz muito isso, né? Que é ver exatamente onde está a dificuldade ali do aluno, né? Bom, gente, mas vamos lá. Karina, vou fazer uma... Karina, se você me permite, eu vou então concluir a minha participação. Eu quero agradecer você, Karina, Ana, pelo convite, aos colegas todos que estão aqui, participaram. Se tiverem alguma dúvida que eu não tive ainda a oportunidade de responder, pode me encaminhar lá no meu e-mail. Quem é da comunidade externa pode encaminhar aqui, que depois a Karina me passa, e eu tenho a maior satisfação em responder para vocês. Tá bom, gente? Obrigada, Alex. Muito obrigado a todos. Obrigada. Até a próxima. Até logo. Sempre aprendendo muito com você. Boa aula lá. Bom, pessoal, eu separei algumas questões aqui para a gente conversar. Não vai dar tempo de analisar cada uma, mas é para entender muito essa questão dos comandos, né? Reparem que nessa questão, nós temos aqui duas questões abertas, né? São duas questões de cunho aí dissertativo, né? Então, vamos lá, vamos ver o que a gente conseguiria trazer de leitura de mundo nossa para responder, ou se precisamos mesmo do conhecimento específico aqui. Diz o seguinte, ó. Na sala de aula, o trabalho com a poesia geralmente ocupa um tempo restrito, porque há muitos assuntos a serem estudados. Mas é preciso aconselhar o aluno a não entregar a criação poética ao domínio da pressa, do sonho, da inconsciência. Faz-se necessário ressaltar sempre a importância do raciocínio e da atenção. Então, olha que legal. Aqui já te dá uma estratégia de como que você trabalha a poesia na sala de aula. Né? Porque, às vezes, os alunos gostam de escrever daquela coisa meio psicografia, né? Eu recebo ali um momento de inspiração e vou escrevendo. E não tem aquele cuidado de trabalhar o texto e por aí vai. Considerando o texto apresentado e que o aluno dos anos finais do fundamental conhece o texto literário, aí, gente, olha a questão, né? Até para a gente não colocar, às vezes, uma coisa muito bobinha, muito facinho, né? São alunos dos anos finais do fundamental. Então, não estamos falando aqui de Fundamental 1, não é ensino médio. Aqui é até interessante a gente entender até um pouquinho de BNCC, né? Se quiser pensar assim, o que os anos finais do Fundamental exigem ali de um aluno, né? Enfim, aí vai lá. Considerando o texto e o que o aluno dos anos finais do Fundamental conhece, o texto literário, apresente uma proposta de trabalho com o texto poético na sala de aula, visando a formação de um leitor fruidor. Isso é importante. Texto poético, cuidado, numa leitura desatenciosa, você recomenda um romance. Eu vou lá recomendar Machado de Assis. Machado de Assis até tem uns poemas, né? Mas a crítica diz que não são bons os poemas de Machado de Assis. Né? Não é por isso que ele é famoso, né? Enfim, e leitor fruidor, né? O que é a fruição aqui? Porque nem toda leitura é fruição, tem leitura que é chata para dedéu, né? Tem leitura que Nossa Senhora, leitura às vezes de trabalho acadêmico, nem sempre é leitura de fruição, né? Quer dizer, precisa despertar esse prazer ali. Os aspectos a seguir devem ser apresentados na sua resposta. Aí vem, escolha um autor ou autora, ou texto que pode ser utilizado nessa atividade e justifique sua escolha apresentando os argumentos. Gente, aí é aquilo, né? Professor que não lê não consegue recomendar livro, nem autor, né? Porque aqui eu tenho que pensar assim, para ser fruição, será que eu vou jogar ali um autor muito hermético, muito difícil? É fundamental. Anos finais, não são alunos novinhos, mas também não é o adolescente ali do terceiro ano do ensino médio, que já está com um pezinho na faculdade. Então, você tentar entender essa faixa etária para fazer a recomendação. E aí tem que ter repertório. Que poeta que eu vou citar?
Que poeta que eu vou recomendar, né? E aí vem, descreva a atividade a ser trabalhada pelo professor, explicando as estratégias adotadas para motivar, envolver e avaliar os estudantes. Gente, não só descreva aqui, descreva com uma sequência didática. Tá vendo? Você vai mostrar ali para a banca avaliadora que você não só sabe recomendar, como você vai ter um planejamento de aula, uma sequência ali de aula, né? Então, quando você pega lá o padrão de resposta, vai dar várias recomendações. Um Carlos Drummond de Andrade, uma Cecília Meirelles. Eu colocaria aqui, sem dúvida, a Adélia Prado, né? A Adélia Prado é conhecida aí como a poeta do cotidiano, né? Ela tem textos que parece que está descrevendo a nossa casa, né? O nosso café da manhã. Então, assim, sem dúvida eu indicaria a Adélia Prado para anos finais do ensino fundamental. E olha que interessante, você pode indicar poemas, composições musicais, né? Colocou aqui um Gabriel Pensador, né? Olha quanta letra linda do Chico Buarque de Holanda, né? E tudo mais. Ah, Karina, mas esse cenário é meio complicado. Você vai indicar música, parece que você não tem repertório, né? E aí tudo vai depender da forma como você vai explanar isso. A gente não pode se esquecer, né, que Bob Dylan foi Nobel de Literatura. Então, entender também esse lugar da poesia, né? E na hora de apresentar isso, pessoal, apresentar dentro de uma, como a Aninha falou no começo, você organizar esse texto, né? Como que você vai trabalhar isso? Vamos organizar um sarau com a turma? Vamos teatralizar, fazer uma leitura ritmada, né? Como que a gente pode discutir o que que aquilo significa para você, né? O que que aquele poema significa para você, né? Eu trabalhei uma vez um poema com os alunos que se chama O Baile, daquela Slaula Szymborska, ela até ganhou o Nobel de Literatura. E o baile, gente, é tão bonito que no final eu perguntava assim, mas o que é o baile? O baile é a vida, né? É como se a gente viesse para a vida, para esse grande baile, né? E foi muito interessante ver as respostas dos alunos, né? Então, você fazer essa interpretação, como que você levaria isso? Então, eu gostei de trazer essa questão aqui para vocês, para ver, olha, como que a gente precisa de repertório aqui para responder essa questão dissertativa, né? A Jennifer colocou ali A Hora da Estrela, maravilhosa indicação, né? Eu sou apaixonada, está na lista de livros dos meus alunos do segundo ano de ensino médio esse ano. Mas é poesia? Não é. Se jogar A Hora da Estrela aqui, já vai perder, né? Então, tem que ter esse cuidado. É poema? Por isso que eu falei lá na questão, né? Cuidado, porque está perguntando aqui sobre criação poética, né? Então, são esses textos aí que a gente tem que ter cuidado. Bora, avancemos. Aí, gente, a Karina, pelo padrão de resposta também separado em A e B, a gente já sabe que eles esperam que seja A e B, que não juntem tudo numa resposta só. Né? Uhum. Bom, eu já começo aqui, então, com o Oswald de Andrade, né? E, uma dica para a questão de literatura e todas as outras. Isso aqui, gente, parece insignificante, mas isso aqui diz muito, né? Quem disse isso? Em que momento disse isso? A gente está aqui com o Oswald de Andrade, né? Movimento antropofágico, modernismo. Então, isso aqui teve um projeto de literatura, né? E tá aquela questão que a gente gosta, né? Você coloca ali duas asserções e põe o porquê e pergunta o que uma é em relação à outra, né? E aí vem esse poema do Oswald de Andrade, que dá uma tese de doutorado, esse poema, né? Brasil, o Zé Pereira chegou de caravela e perguntou para o Guarani da Mata Virgem, sois cristão? Não, sou bravo, sou forte, sou filho da morte. Tererê, tetê, quizá, aquecer. Lá longe a onça resmungava. Uhu, au, uhu. O negro zonzo saído da fornalha tomou a palavra e respondeu: sim, pela graça de Deus.
Canhem, babá, cum, e fizeram o carnaval. Gente, tem tanta coisa nesse poema, né? O Zé Pereira, só da gente buscar o Pereira, né? Essa coisa do português que chega numa caravela, né? E pergunta para o Guarani da Mata Virgem: sois cristão? Parece fofo, né? Mas não é fofo. Quem leu lá a Carta de Pero Vaz de Caminha, né, para entender como que começou esse processo de aculturação, você impor a sua cultura ao outro, né? Sois cristão, né? Não é assim, não. Ah, você é cristão? Não, você vai ser cristão, né? Você vai ser cristão. Então, essa imposição que foi a religião dos portugueses, né, em cima dos povos indígenas. Aí, olha a sacada do Oswald, né? Não, sou bravo, sou forte, sou filho da morte. Quem reconheceu esse verso? Lá do Juca Pirama, lembra daquele poema que a gente lê lá no Romantismo, que é um clássico do romantismo, né? O Juca Pirama. E aí vem tererê, tetê, quizá, aquecer, né? Brincando com essa fala indígena, né? Lá longe a onça resmungava. Olha o animal, né? A nossa fauna resmungando, porque a gente sabe que vai ser, daí em diante, vai ser desmatamento, né? A nossa flora vai sofrer, a nossa fauna vai sofrer, né? E essa onça que representa tanto o Brasil, né? O negro zonzo saído da fornalha. Olha o negro nessa situação de fornalha ruim, né? Nesse lugar ruim. Quem que é esse negro zonzo saindo da fornalha? Né? Os mais de 4 milhões de escravos que vieram para o Brasil. Né? Tomou a palavra e respondeu: sim, pela graça de Deus. Canhem, babá. Aí ele fala assim: não, sou sim, mas ele já vem ali com uma linguagem quase do candomblé, da Umbanda, né? A gente coloca aí as religiões de matriz africana, né? Para mostrar esse sincretismo que de fato aconteceu. Né? Quando você pega a história ali do Brasil, a gente sabe que foi muito comum eles aderirem ao cristianismo, mas nomearem os orixás, as suas entidades, com nomes com associações cristãs, né, para não serem, não sofrerem, né, por conta disso. E aí vem o Oswald de Andrade, né, e fizeram um carnaval, que é esse sincretismo, esse conjunto do que é o Brasil, né, Mas reparem que esse poema, ele não tem nada de fofo, né? Ele não tem nada de fofo. E aí, nas duas alternativas, ó, aqui, ó, quando você pega a alternativa 1 é verdadeira e a alternativa 2 é falsa. Por que a alternativa 2 é falsa? A apresentação do processo de colonização do Brasil no poema está vinculada a um nacionalismo mítico, ufanista, representado tanto pelo resgate da cultura indígena em contraposição à europeia. Né? Não está sendo ufanista aqui, não está trazendo esse nacionalismo mítico, né? Pelo contrário, ele está trazendo essa crítica, justamente, né? E a 1 está como verdadeira. O poema é representativo do ethos latino-americano, né? Esse jeito de ser do latino-americano, no debate sobre a crise da modernidade, na medida em que se apropria de bens culturais, reorganizando a percepção da diversidade multicultural, produzindo novas perspectivas acerca dos significados sociais e interações identitárias explorados por sua temática. Então, você vê essa multiculturalidade do que foi o Brasil, esse processo de culturação no Brasil, que chegou a ser o que a gente é hoje. Entender quem foi Oswald de Andrade, o que foi o projeto antropofágico, ajuda muito a responder essa questão. Né? A gente tem aquele outro poema famoso, que eu até já trabalhei nas aulas, do Erro de Português, né? Que ele diz, quando cheguei debaixo de uma bruta chuva, o português, quando chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena, fosse manhã de sol, o índio tinha despido o português. Parece um poema inocente e fofo, mas vestir o índio, gente, colocar roupa no índio,
né, da forma como ele coloca, é o quê? É aculturar, você impor sua cultura. E ele fala, que pena, olha a metáfora, né? Sol e chuva, esse paradoxo, que pena, porque se fosse manhã de sol, era o índio que tinha despido o português, né? E essa ambiguidade. Quantas figuras de linguagem nesse poema, né? A ambiguidade, erro de português, né? Então, quem conhece o que foi o movimento antropofágico, né, do Oswald de Andrade, sabe que ele não está aqui com esse nacionalismo mítico, esse ufanismo, né? Bom, mas vamos lá, gente. Eu não vou demorar tanto na outra linha, desculpa. Essa aqui, a gente nem vai trabalhar muito ela, mas como que questão, às vezes, da área de letras gosta de fazer essa linguagem visual, essa leitura, esse diálogo com as artes visuais. Então, a gente tem essa linda tela aqui do Portinari, né, que está lá no Museu do MASP, na Avenida Paulista, que é muito bonita, mas também muito triste, né, que chama Os Retirantes, que é essa coisa dessa família aqui esquálida, muito pobre, né, e tudo mais. E adivinhem que texto que vai vir, que representa muito essa tela? Um trecho de Vidas Secas, do Graciliano Ramos, né? Que é a história do Fabiano com assim, a Vitória, que é uma família de retirantes que sai aí em busca de uma vida melhor e tem essa... É um dos livros mais lindos da literatura, né? Que vai mostrar essa relação. E aí vem a questão, né? Considerando os textos apresentados e a relação entre as manifestações literárias com outras linguagens, avalie, né? E aqui você tem que conseguir avaliar fazer a leitura dessas obras, né? As obras de Portinari e Graciliano Ramos, representadas nos textos 1 e 2, expressam um sentimento de indignação e denúncia da realidade, uma vez que ambas abordam o problema em relação concreta da sociedade do sertão por meio de um choque estético, pela forma rude com que representa a cena e os personagens, né? Gente, quem conhece a obra do Graciliano Ramos, né, Vidas Secas, sabe o quanto essa é uma obra política, né, de denúncia, de crítica social. Isso é muito forte no Vidas Secas, né? Essa desigualdade, essa dor que você vê a família do Fabiano, os filhos, né, dele, da Sinhá Vitória, que nem nome tem. O Fabiano indo para o centro da cidade, apanhando do soldado, né, e ele não conseguindo se defender, porque ele não tem a linguagem, ele não foi alfabetizado, não foi letrado, né, e aí o Graciliano vai fazendo esse zoomorfismo, né, ele vai animalizando o Fabiano. Enfim, a gente poderia trazer 1000 coisas aqui para fazer essa comparação aqui do Graciliano com o Portinari. Bom, mas vamos lá, vamos embora. Depois eu vou mandar as questões, vocês podem analisar com mais calma. E para a gente fechar, eu peguei aqui uma questão de língua portuguesa, né? A Aninha trouxe uma fala que eu acho muito importante. Vai ter prova mais conteudista, né? Você pega uma prova da FGV, é bem conteudista. E vai ter prova que não vai ser conteudista. Vai ter prova que vai te cobrar a gramática ali, ó, pura, né? Uso do porquê, é isso e pronto. Tem acento ou não? Tem hífen ou não tem? Então, vai ter prova que vai te cobrar isso. Vai ter prova que vai trazer isso mais contextualizado, que é o caso dessa questão aqui, né? Então, reparem que é uma questão que tem a ver com a combinação de regência, de preposição e pronome relativo. Só que ela não traz só a norma padrão, né? Ela traz também as variações. Então, vamos ver. Esse é um filme de que eu gosto muito. Esse é um filme que eu gosto muito dele. Esse é um filme que eu gosto muito. Então, a gente tem 3 enunciados aqui. A estratégia 1 é a única aceita pela tradição gramatical. Então, é o único que está ali dentro da norma. Cíntia Chagas, né? Eu falo Cíntia Chagas, é o que está na norma. Por isso, vamos chamá-la de relativa padrão. Está no que a gramática pede.
A estratégia 2, rejeitada pela gramática normativa, quer dizer, não aceita ali pela Cíntia Chagas, né? É chamada pelos linguistas de relativa copiadora. Tem esse nome porque nela há uma repetição por meio do pronome cópia, do elemento que deveria ser substituído pelo pronome relativo, aquilo que nas gramáticas recebe o nome de antecedente. Então, ela faz essa repetição do pronome. E na estratégia 3, também rejeitada pela gramática normativa, é chamada pelos linguistas de relativa cortadora, porque ela recebe esse nome porque a preposição que rege o verbo é cortada, é apagada, né? Ela não aparece ali. E aí, o que a gente consegue perceber aqui? Vamos para as asserções. As relativas do tipo padrão são caracterizadas pela anteposição da preposição regida pelo verbo principal da oração relativa, né? Então, quer dizer, isso está certo, porque, olha lá, esse é um filme de que eu gosto muito. O que a gente precisa lembrar disso aqui? Eu gosto muito do filme. Karina, só um adendo aqui, né? Que às vezes a gente confunde o que é certeza e o que é para ser analisado. Então, tudo que está dentro de banho ali é uma aula. Então, você tem que entender que ele está explicando e para ele isso é verdade, né? Porque às vezes a gente acha que está lendo ali a estratégia 1 é a única aceita, a gente acha que ainda tem que analisar se é certo ou errado. Não, ali está afirmando, vocês entendam que é uma aula dele, né? Exatamente. Então, a Aninha chamou atenção, ó, e foi aquilo que eu falei na questão anterior. Isso aqui conta muito, né? É Marcos Banho, gente, é sociolinguística, né? Ele vai trazer para a discussão o texto que a gente fala, né? Não só o texto que está lá nos compêndios da gramática e tudo mais, né? Então, isso precisa ser analisado. Então, quando eu falo assim, esse é um filme de que gosto muito. Na fala, eu tenho certeza que ninguém aqui fala desse jeito, né? A gente está conversando, você foi ver lá, É Assim que Acaba, da Colin Hoover. Nossa, esse é um filme que eu gosto muito. A gente omite, né? A gente usa aí a relativa cortadora. Ou quando você quer enfatizar, esse é um filme que eu gosto muito dele, né? Então, o Banho, ele faz isso, ele traz essa oralidade para a discussão, para a cena, né? Ele traz esse sujeito, essa fala e tudo mais, né? E aí vem, né? A 2, reparem que ela está errada. Como é a única estratégia de relativização aceita pela gramática normativa, a relativa padrão é a única estratégia de relativização que deve ser analisada na escola. É justamente o contrário do que pensa o Banho. O Banho ele vai escrever lá o preconceito linguístico, né? Não vai excluir o estudante pela forma como ele fala. Vamos trazer as variações dele para discutir na sala, né? E ele faz isso muito bem, trazendo, de onde que vem isso aqui? Isso aqui vem, gente, porque era algo dito lá na África, isso vem quando os escravos vêm para o Brasil, vem esse tipo de variação. Ele vai sempre explicar numa perspectiva da ciência de onde que vem isso que as pessoas chamam de erro, e que para a sociolinguística não existe essa noção de erro, né? Enfim, pessoal, vou passar para a Aninha agora. Essa é a minha contribuição para vocês. Observem bem as questões. Eu falo sempre, né? O professor Alex deu um exemplo de estudar para concurso, você focar naquele concurso e ir embora. Mas também tem uma outra coisa. Não passou num concurso, o que você estudou para aquele vai te dar bagagem para o próximo, né? O que a gente aprende é nosso, ninguém tira, né? Então, esse estudo, esse conhecimento é seu, né? Meu sonho é entrar num concurso público, numa coisa. Eu sei, mas independente do resultado, o que você aprende a cada concurso que você faz é seu e isso ninguém tira, né? E aí, só para a gente não deixar passar uma fala que teve aqui, ter esse cuidado com o nervosismo. Eu trabalho com ensino médio, né?
Gente, todo ano eu tenho exemplos e mais exemplos de que aquele aluno, às vezes muito CDF, mas muito ansioso, muito nervoso, ele não tem a nota tão boa quanto daquele aluno que é bom, estuda, mas é meio assim, ó, tanto faz, passar, passou, sabe? Ele vai para a prova, às vezes, assim, com a cabeça muito mais despreocupada, porque ele não é tão ansioso. E às vezes aquele aluno que você fala assim, nossa, esse aluno ele tem até mais bagagem que o outro, ele às vezes não tem um desempenho bom por ansiedade, ficar nervoso, se cobrar muito, querer muito aquilo, né? Então, obviamente que esse preparo psicológico também interfere muito na prova, na hora de fazer um concurso, né? É isso. Então, obrigada aí pela atenção de vocês. E eu passo agora para a Aninha. Bom, gente, você rapidinho aqui. Essa questão da confiança é muito importante também, porque quando a gente vê a sala cheia, a gente acha, nossa, olha, todo mundo inteligente, eu não, né? E a gente tem essa dedicação do curso mesmo, né, para essa bagagem. Então, essa confiança, vou mostrar algumas questões ali, que às vezes você não precisaria saber o termo específico da linguística para resolver. Mas aí você vê aquele termo e fala, nossa, aquela pessoa do meu lado, na vestibular a gente fala do japonês, né? Nossa, aquele japonesinho ali, ele vai saber o que é esse termo e eu não vou saber. E aí bloqueia a questão, você não consegue nem analisar, né? Então, o que pega mais da parte de linguística atual, tá, gente? Claro que ainda existem os concursos que são mais conteudistas, né? Até na linguística, mas pensando aí em ENAD, e acredito que muitos dos concursos agora eles vão ir para essa vertente, porque a BNCC já está em vigor e os professores precisam segui-las, né? Então, variantes linguísticas, vocês vão ver que vai estar dentro da questão de inglês, dentro da questão da literatura. Então, é esse conceito de língua e linguagem, gente. Tudo que está falando que a língua é um sistema, é um código, que é uma coisa fixa, que tem certo ou errado, fuja disso. Isso aí é uma questão, é uma definição, vamos dizer, um pouco antiga pelo que a gente discute hoje, né? Não é que o banho aí, a sociolinguística, ela vai dizer que não é para ensinar a língua padrão. Isso tem que tomar cuidado, né? Se você entendeu isso, precisa ler um pouco mais, mas é a forma de ensinar a língua, né? Vai trazer para análise o caso da inadequação e o que isso causa na sociedade de estigma, para trazer justamente, o banho fala, né? Eu trago as ocorrências justamente para tornar acessível a norma, porque vai ser um momento único da vida de muitas pessoas que a escola vai propiciar para conhecer a norma. Então, se eu não ensino a norma na escola, eu estou fazendo algo antidemocrático, porque às vezes a escola é a única saída para o aluno ter esse acesso a essa informação, tá? Lembrando aí, o credenciamento está liberado, viu, gente? A lista de presença lá no site de inscrição do web. Então, variantes linguísticas, pensar nessa pluralidade linguística, né? Existe, todas as ocorrências existem, mas algumas ocorrências, elas são mais estigmatizadas, mais aceitas ou não, né? Essa questão de língua bonita, feia, né, é muito discutido hoje dentro da linguística. Gêneros textuais é a base para ensino de língua e para interpretação de texto. Pode cair também teorias e concepções linguísticas, aí pode trazer, né, o Saussure como a base da linguística, pode trazer também o que a gente aprende dentro da linguística, a questão do análise do discurso também, né, Karina, que traz bastante. Bakhtin é um que não para de cair também, que fala justamente dos gêneros textuais. Ensino de língua, sempre nesse ensino contextualizado, gente. Nada de decoreba, eu vou decorar o que é uma coordenada assindética só para saber classificar. Não, eu vou trazer classificações com base em gêneros textuais, em textos realmente praticados e
nessa perspectiva da análise. Você apresenta para o aluno, para ele compreender como está sendo utilizado e trazer essa discussão sobre aspectos gramaticais. E aí, do ensino, sempre lembrar desse conceito de letramento e multiletramentos, que está muito na moda, né, que é importante, que a gente não aprende a ler por ler ou só para ser alfabetizado, nessa dimensão maior desse letramento, como aspecto social, ligado à realidade, e não só do aspecto linguístico, né? Esse multiletramento ele vai levar para a multimodalidade comunicativa, sobretudo no mundo digital também, tá? E a base, a BNCC, é importante vocês estudarem, né? Nós temos uns materiais muito bem organizados, explicativos ali para o professor, as planilhas também do que precisa ser estudado. Então, é importante você, não precisa decorar, né? Mas ter essa visão do que se prega. E vocês vão ver que a BNCC, ela fala muito todos esses outros tópicos que a gente comentou. Ô, Aninha, eu falo, são aquelas bíblias, né, que você tem que tomar a bênção. Gente, Marcuski, eu não vejo prova que não caia Marcuski. Fala, né? Escrita, ele também fala de gêneros, né? A Ingdor Koch, né? A Koch para coesão e coerência. Textualidade. Então, cai demais o Mário Perini, né? Multiletramentos, a Rojo, a Roxane, Rojo, a própria Magda Soares, que é a base, que a gente toma a bênção. E uma coisa para vocês ficarem atentos, LDB, gente, LDB teve mudança, né? Então, fiquem atentos, principalmente às mudanças que a LDB teve recentemente, né? Que isso aí pode ser, vamos ver se o pessoal está atento a isso, né? Pode passar, Elisângela, eu acho que a gente o pessoal está respondendo aí. Beleza, tá bom. Deu certo. Aqui eu trouxe uma questão, essa vai ser a única que a gente vai demorar mais, e depois eu vou passar onde que tem, assim, as dicas para a gente analisar. Então, aqui eu achei interessante que trouxe um pouco da questão da tradução e também da variante linguística. Então, está falando assim que o John Milton afirma que talvez somente nos últimos 10 anos é que podemos ver que há certa mudança na aceitação de linguagem popular na tradução de romances clássicos. Apesar de haver maior aceitação do uso dessa linguagem no mercado editorial, não se pode dizer que, de maneira geral, as editoras sejam receptivas ao emprego de formas em descompasso com a norma culta. Milton salienta que, em muitos romances, o dialeto das obras originais foi traduzido para o português padrão. De acordo com o autor, a ênfase no conteúdo seria a característica desses romances, importando o que se diz a personagem e não como diz. Como se o dialeto fosse uma simples fachada, uma distração desnecessária para conhecer as verdadeiras qualidades da personagem. Então, a tradução já é um desafio enorme, né? Porque, justamente, a gente sabe que o texto não é código. Eu vou só transpor uma palavra de uma língua a outra. E aqui, nesse texto, está falando dessa realidade brasileira que pega textos sabendo em outras línguas que existem as variantes, né, que estão sendo falados pelos personagens, retratados em obra original com variação. Então, vamos pensar assim, dentro de língua inglesa, não existe um único inglês, né? E aí o autor original, ele retratou falas não padrão de língua inglesa, e qual que é a tradição editorial de tradução brasileira, até pouco tempo, de acordo ali com o autor, vamos pensar assim, homogeneizar, né? Traduzir tudo pela língua padrão. Então, está falando a alternativa. Considerando as variedades linguísticas e a caracterização de personagem em obras traduzidas,
avalie as afirmações a seguir. O uso de ocorrências próximas à oralidade nos diálogos remete ao leitor, o leitor ao contexto sócio-histórico retratado na obra. 2. O modo como os participantes da narrativa se expressam interfere na construção de sentido da obra. 3. A opção dos editores pela linguagem padrão nos textos literários justifica-se pela universalidade. E aí, gente, o que vocês acham? Então, considerando as variantes linguísticas, então já está falando assim, ó, tragam aqui tudo que você aprendeu de riqueza sobre a língua, que não existe uma coisa certa, que não existe universalidade, né? E a caracterização dos personagens. Então, está falando assim, ó, considere que isso é importante para a caracterização dos personagens. Então, aqui nós temos a resposta a letra C, 1 e 2 apenas como corretas, né? Então, nesse caso da 3, não está sendo justificada ali que a escolha dessa norma padrão foi pela universalidade, né? Acho que a Karina passou aqui, voltou. E aí as outras são corretas, né? Porque tratam mesmo essa questão, a variante traz essa riqueza cultural, né? No caso sócio-histórica, para representação. Vamos pensar assim, se está representando uma pessoa da área rural de um país estrangeiro. Existem estratégias de tradução para você criar essa visão desse personagem também em português. Vamos pensar na tradução. E aí, se você traduz como norma padrão, você vai achar, nossa, essa pessoa está falando super culta, né? Então, aí você vai ter uma visão diferente, às vezes, dessa pessoa também. Pode passar, Karina, por favor. E aí, ficou pequeno, né, gente? Devia ter dividido a questão. Mas nós vamos ler essa. Essa aqui também é sobre variantes, mas o que eu queria trazer para vocês é que está falando de um tipo de variante específica, e aqui cobrou o termo que a gente teria que guardar, que é a questão da variante diafásica. Então, aqui tem um contexto que a pessoa entrou na universidade, e aí mostrou que o estudante falando com um colega falou de um jeito e falando com a professora falou de outro. Dentre todas as classificações de variantes, qual que seria essa? Né? Então, aqui o diafásico, ele poderia pegar um pouco para responder essa questão, porque está ali na assertiva 1, a língua é um organismo vivo e, dentro de um mesmo sistema, apresenta-se com diferenciações como a variação no nível diafásico. Como essa não é uma verdade absoluta, porque está falando assim, considerando a linguagem utilizada pelo personagem João. Então, aí você vai ter que ver se o João fez esse uso dessa diferenciação do nível diafásico. Então, alguns momentos a gente vai precisar lembrar dos termos, e esse é um termo que é o menos óbvio para a gente, às vezes. Karina, pode colocar a classificação que a gente tem das variantes, né? Diatópica é fácil a gente deduzir, porque topos, se você lembrar de topografia, você vai lembrar de território de geografia, né? Então, é a variante geográfica. Diacrônica, o cronos, você vai lembrar de tempo. Aí fica na dúvida diafásicas e diastráticas. Então, quais são elas? A diafásica é a variação de formal versus informal, da adaptação pela situação comunicativa. Então, foi o caso verdadeiro ali daquela questão. E diastrática é fácil guardar também, porque é extrato, né? Você lembra de extrato social ali? É uma estratégia de memorização, gente. Então, você vai lembrar que esse é um tipo de variante pela classe social, pelo grupo social, pela profissão, pela idade. Então, é mais fácil. Só para mostrar para vocês
como que pode ser cobrado esse conteúdo das variantes também. Próxima, Karina, por favor. Aqui também é variação, e aí está tendo a análise toda pela primeira fala aí do balãozinho da esquerda, em que a pessoa fala, o personagem fala, tu devia ver o tamanho do peixe chachado. Era desse tamanhão. E ali a gente tem o enunciado só pedindo para analisar a forma variante devia e a forma peixe, né? Então, será que a gente consegue aumentar, Karina? Eu acho que não, né? Vocês, eu acho que dentro do Meet de cada um, vocês conseguem dar o zoom. Acho que sim. Então, considerando os processos de variação, acho que tem que... Cada um eu acho que consegue clicar na própria lupinha, porque quando a gente mexe aqui, eu acho que não... Verdade. Coloca a setinha dentro do slide que vai aparecer uma lupinha, aí vocês podem fazer o zoom, tá? E aí, mudou. Então, está escrito assim, considerando os processos de variação linguística e a relação entre diferentes formas de uso da linguagem e seu significado social, é correto afirmar que tanto a forma variante devia quanto a forma peixe, letra A, exemplificam o mesmo fenômeno variável assíncope. Aí você falou, nossa, o termo aqui é aquela classificação lá dos metaplasmos que a Ana Amélia deu, ou a Karina também dá, às vezes, né, Karina? Na história da língua portuguesa. Nossa, o que é síncope mesmo? É difícil guardar, gente. Mas aqui dá para fazer por exclusão. Por quê? Se você lembra dos metaplasmos, eles são diferentes. O metaplasmo é o processo fonológico de variação das palavras, né? Então, a gente tem algumas trocas que acontecem, algumas mudanças, algumas reduções, algumas ampliações. Então, o devia ali era para ser devia pela norma padrão, né? Se a gente fosse pensar nesse padrão, e trocou o E por I. No caso de peixe, houve uma omissão aí de um som, né? Porque era peixe e tem a redução falando peixe. O que você tem que lembrar disso, né? Que são fenômenos diferentes, né? Um é a troca e o outro é a redução. Então, não pode ser síncope, os dois, né? A síncope aconteceu em peixe, que é aqui, né, explicando que a síncope é uma redução dentro da palavra. Nesse caso específico, é uma monotongação. E que é? Antes era ditongo, peixe, e é uma tendência a gente falar peixe. E aí, nas nossas aulas, a gente comentou, né, de fonética, fonologia e variação, a gente comenta, às vezes, que é uma tendência nacional você reduzir esses ditongos, independente se você é letrado ou não. Não é visto mais como um erro, né? Assim, você é de uma classe social tal por falar peixe, tesoura, cadeira, que isso é uma ocorrência linguística brasileira que está, assim, popularizada, né? Não tem esse estigma social de falar, por exemplo, cadeira. Na verdade, quem fala cadeira, que a gente fica assim, será que ela é de uma variante específica? Ou será que ela está pisando em ovos para falar, né? Tá fazendo essa correção consciente dessa fala, né? Então, com essas informações, vocês conseguem responder essa pergunta, né? Porque tem muitos momentos ali que eles vão taxar que essa variante é rural, por exemplo. Então, esse conhecimento daria para trazer a essa resposta. Aqui, nesse caso, é a letra B, né? Peraí. Só ver aqui. Letra B, ajuda. Ixi, apareceu um número aqui que eu não estou conseguindo ler. Ajudam a caracterizar Zé Pequeno como membro de uma comunidade de fala mais próxima do polo rural,
do contínuo rural e urbano, mas não são fenômenos restritos a este polo e, portanto, não podem ser considerados estereótipos dos falares rurais, né? Então, apesar de nessa tirinha estar representando, mas a gente não pode considerar que é taxativo, assim, o estereótipo de falar rural. Tá? Pode passar, por favor, Karine. Essa aqui é para mostrar para vocês a relação, né, um conteúdo que traz a BNCC e aquele conceito de texto, de língua mais amplo, gêneros textuais também, né? Então, está trazendo já para nós o que a BNCC falou, né? Então, para a língua portuguesa, o componente de língua portuguesa da BNCC assume a centralidade do texto. Guardem as palavras, né? Centralidade do texto. Então, isso é o centro do ensino de português. Não pode ser mais frase forjada, nada, né? É o texto usado como unidade de trabalho. Então, o professor ele vai trabalhar isso, em cima disso, né? E as perspectivas enunciativo-discursivas, aí você lembra lá das aulas da Karina, de análise do discurso, de enunciado, né? De ter essa abertura sobre o texto, né? Na abordagem, de forma a sempre relacionar os textos a seus contextos de produção e ao desenvolvimento de habilidades ao uso significativo da linguagem em atividades de leitura, escuta e produção de textos em várias mídias e semioses. Olha, várias mídias e semioses. Isso é muito defendido da BNCC, que é a questão da multimodalidade, logo implica que a gente ensine, né, a leitura na perspectiva dos multiletramentos. Nós não vamos ensinar somente textos, a leitura por leitura de textos escritos somente, né? A gente vai apresentar as possibilidades de comunicação para esse aluno que é um cidadão que vai fazer o uso da linguagem em várias mídias e semióticas para a vida dele, né? Então, essa ideia de aplicabilidade da comunicação na sua realidade. Tá? Nós já estamos no último, viu, pessoal? Professora, eu posso falar? Pode. Por exemplo, ainda se dá ditado numa escola de alfabetização? Depende do objetivo pontual. Se está alfabetizando, que é uma fase em que o aluno ele vai ter esse amadurecimento para identificar a diferença, né, a distinção de som, que é o fonema com grafema, pode dar ditado sim, né? Mas não só isso, né? A gente não faz... Se você tivesse que dar um ditado para um aluno que já está alfabetizado e você quer treinar a fala em relação à escrita, você diria cadeira ou você diria cadeira? Você diria manteiga ou você diria manteiga? Isso, você pode fazer uma atividade de ditado para ele perceber que nem tudo que a gente fala, a gente escreve como é, né? Às vezes vai faltar sons representados na escrita, às vezes vai ter sons extras, né? Como é o caso do muito, que às vezes o aluno ele vai colocar um N ali, quem está sendo alfabetizado. Então, o ditado ele vai sensibilizar também para essas relações, né? Então, não é totalmente banido, depende desse objetivo, né? Porque uma variação convida a outras variações. Então, parece que a língua, essa coisa de a gente aceitar todas as variantes... Mas o ditado, ele vai ajudar no aspecto da ortografia, certo? Então, a ortografia, ela é uma convenção. E essa convenção, ela precisa ser aprendida pelo estudante, né? Quando você fala em relação às variantes, né? Isso seria uma questão apenas de estudo do docente em relação à linguagem ou seria uma aplicabilidade que a gente deve considerar como correta, digamos assim, sem muita
sem se ater muito às regras gramaticais, ortográficas. Quer dizer, a gente passa numa faculdade durante 4 anos estudando todas as regras e aquilo que fica bem na língua culta, para depois deixar o aluno fazer o que ele tem como background, só porque a gente Mas não é essa a defesa. Eu acho que ainda você não compreendeu a proposta da sociolinguística. Não é que tudo é permitido agora. É o jeito que você vai trabalhar com o aluno, entendeu? Então, naquele exemplo que a Karina deu, do assistir ao filme, do gostar do filme, né? Que é o assistir e gostar estão na mesma linha de exemplo. Então, o Brasil inteiro fala que eu li o filme que gostei, certo? Se fosse uma gramática tradicional numa aula... É muito difícil você ouvir uma pessoa dizer que eu assisti ao filme. Ontem, o filme gostei ou assisti o filme. Aí, qual que é a proposta da sociolinguística? No momento de aula, é você trazer o que existe para explicar os padrões. Então, vamos pensar assim, o que você fala em casa? Eu falo o filme que eu gosto. E a sua mãe, seu pai, e os brasileiros, o que falam? Então, a língua que a gente pratica no Brasil é assim. Mas, lá na gramática, já que a gente precisa se adequar em alguns momentos, a gramática ainda não aceita. Pode ser que no futuro essa regra ela seja norma. Mas, nesse momento, em algumas situações comunicativas, aí, né, tudo vai explicar para o aluno, né, quais são as situações comunicativas, você vai precisar se adequar a isso, né? Então, é você ser esse motivador da análise daquilo, né, dessa ocorrência, porque senão, na gramática tradicional, a gente só falaria assim, não existe. O filme de que eu gosto. Você está falando errado e todo mundo da sua família, da sua cidade, você está falando errado. Então, é uma questão de como abordar isso e como diferenciar o que é considerado padrão na sociedade, o que pode ser estigmatizado. Por exemplo, se eu falar peixe em vez de peixe, não é estigmatizado. É uma ocorrência que, dentro da sociedade, ninguém vai falar, nossa, Ana Amélia, professora de português, falou peixe. Sendo que é uma coisa que já é usual do falar brasileiro, né? E agora, se eu falar problema, aí você pode discutir com seus alunos mesmo. O que representa... Porque no futuro, você falando problema, não tem nenhum problema. De acordo, mas pela sociedade existe um problema, existe um preconceito em relação a isso. Se você usar assim, vai haver um estigma. Vai falar assim, nossa, a professora de português falou problema, né? Então, você vai trazer essa discussão para os alunos. Olha, existe, mas se você usar em determinados contextos, você vai ser estigmatizado. Então, é melhor, né, seguir a norma padrão para esses casos, né, de pronúncia. Então, é uma questão mais de análise. O aluno ele tem que pensar na língua dele para entender essa questão de valor linguístico, né? Então, é essa consciência linguística do que usar em determinados momentos e contextos também, entendeu? Não que se defenda que possa usar tudo que a pessoa, o aluno queira usar, entendeu? E sabe o que eu acho interessante também, Aninha? Eu gosto muito de ler os textos do Marcos Banho por conta disso, porque ele coloca a sociolinguística como um campo de conhecimento também, né? Como uma ciência. Então, por exemplo, ele vai pegar o peixe, né? Então, teve aí um metaplasmo, né? Você teve aí a expressão de um fonema. Por que é que isso ocorre? De onde veio isso? É possível mapear onde começou? Então, é muito interessante porque você tem um olhar mais inteligente para a língua. Não é a norma padrão, mas está na boca do povo. Veio de onde? A questão do problema, né? Isso aí já está muito associado aos escravos, né? Então, dizem que era um dialeto que às vezes faltava
de determinados países africanos, e aí você vai chegando em explicações, por que uma pessoa fala assim, por que fala de outro jeito, já apareceu essa ocorrência em outro momento, então é você também ter um olhar muito científico para todas essas variações. E aí, o Paulo, é uma fala até um pouco desgastada, mas eu sempre gosto de dar esse exemplo. A gente é do Marcos Banho, né? A língua é como uma roupa. A gente tem a roupa mais formal para ir num casamento, a gente tem a roupa para ir numa academia, jogar futebol, a gente tem a roupa para dormir. O que nós, enquanto professores, temos que fazer é possibilitar que esse aluno saiba usar várias vestimentas. Eu vou precisar ser formal, usar uma roupa formal, você, enquanto professor, tem que ensinar isso. Agora, não, agora eu estou entre grupos de amigos, eu posso falar de um jeito mais descontraído, usar ali algumas gírias e tudo mais, ou da forma como eu vou escrever, é outra roupa que eu estou vestindo, né? Saber ensinar esse aluno a trocar de roupa. Então, eu acho que essa é a maior contribuição que a gente tem que pensar, né? E uma coisa não exclui a outra. Não é assim, eu posso falar assim, então estou ensinando errado, né? Não, as coisas não são excludentes. Então, eu acho que isso é importante a gente ressaltar sempre, né? O exemplo que eu dou também é uma vez que eu falei, nossa, levei um tupicão. E aí meu pai falou assim, nossa, professor de português falando tupicão. Aí eu fiquei bem pensativa em relação a isso, né? Enquanto que a norma padrão, ela neutraliza muita coisa. Eu vou deixar de ser mineira por ser professor de português? Não, em momentos formais eu não vou usar determinadas palavras, mas é a minha língua, né? É a minha cultura. Então, às vezes a gente quer neutralizar muitos usos também, né? Então é isso, gente. Aninha, obrigada aí também pelas suas considerações. Pessoal, agradeço todo mundo que ficou até o finalzinho. Se tiver alguma questão, podem perguntar. Eu vi que chegaram algumas perguntas aqui no chat também, eu vou tentar responder para todo mundo. José, eu vi que você estava com problema ali na inscrição, né? Eu acho que é porque você não está na sala de coordenação, né? Porque lá a gente orientou, todo mundo que quer o certificado tem que se inscrever no Even, né? Porque só o Even gera automático esse certificado. Então, Eu dá uma entendi, olhadinha lá, que a gente vai Karina. ter mais uma mesa amanhã. Inclusive, para amanhã e para segunda-feira, eu fiz a minha inscrição exatamente para eu garantir esse certificado, ok? Ótimo. A Amanda também, acho que foi a Amanda que perguntou, né? Eu posso usar isso aqui para ACC? Gente, como ela está sendo uma carga horária para extensão, não é recomendável que se use para ACC, né? Porque a ACC é uma atividade extra classe, né? Então, essa aqui você já está usando para as horas de extensão. Será que eu respondi tudo? Parece que houve alguns alunos que não entenderam que a inscrição era feita individualmente para cada curso. Exatamente. Você se inscreve no Even e depois você tem que se inscrever em cada evento. Isso mesmo, Paulo. Tem uma outra pergunta aqui da Amanda. Eu estou fazendo só matérias pendentes, adaptação, DP. Eu não tenho extensão? Isso aí tem que ser tratado pontualmente, Amanda, porque se você estiver devendo alguma extensão, você pode sim fazer para abater as horas que você está devendo. Se já tiver tudo ok, você não tem mais a obrigatoriedade de fazer essas extensões, tá? Aí o professor faz a média lá depois, na hora de lançar a sua nota. Faz a Aí, nesse caso, se a aluna não estiver matriculada, né? Isso, como extensão, DP e adaptação. Aí ela pode usar como ACC, porque não vai entrar na grade, né, Karina? Pode, exatamente. Aí não vou usar como ACC, não vou usar como extensão, eu posso usar como ACC. Perfeito.
É que tem, gente, não sei se vocês têm esse conhecimento. Pelo MEC, existe uma carga horária extensionista curricular. Então, a gente já está previsto em cada módulo vocês fazerem essas atividades e essas aulas. Então, já está previsto dentro de quem tem o módulo regular, quem está no módulo 2, 3, essa atividade. Então, já está contando dentro do currículo de letras. Mas tem casos pontuais que a pessoa não está fazendo essa extensão, aí pode ser uma carga horária extra, né? Professora Ana Amélia, Oi. depois dessa nossa palestra, todas as palestras assistidas, a gente vai ter uma atividade extensionista, que é a resposta de um questionário com 10 questões e um texto, é isso? Isso mesmo. Isso. E aí, você tem uma ideia de como a gente tem que estudar isso tudo que foi... Porque, por exemplo, ontem teve uma palestra que as 3 pessoas, a professora Nídia, a professora Humberta, a professora... Eles falaram muita coisa, muita informação, e eu imagino que eu não vou lembrar de metade das questões ali, não? Ô, Paulo, as questões desse simulado estão muito atreladas à formação docente. Você vai ver que as questões são bem voltadas para a formação docente. Então, vai trazer muito sobre educação e multiculturalismo, pode trazer alguma questão de legislação. Na hora de fazer o simulado, não fica com essa preocupação assim, nossa, eu tenho que decorar tudo que falou nas palestras. Não, e até na hora de fazer o simulado também, você pode ir estudando, igual a gente falou, né? Pesquisa, será que isso é isso? Ah, tem aqui uma questão de LDB, deixa eu consultar LDB. Então, acho que fazer esse simulado estudando vai ser legal para vocês. Tá? Agora, assim, como que eu estudo? É difícil falar como que estuda para o simulado, porque pode cair qualquer questão da área de letras, né? A gente tentou focar mais em formação docente. Por quê? Porque aluno de primeiro módulo vai fazer esse simulado também, né? Que não vai ter, às vezes, as disciplinas específicas ali de um aluno do 15º módulo, por exemplo. Não, tem uma questão aberta, Jennifer. Obrigada, professora. Então, no caso, as demais questões serão de alternativa? Isso. Sim. Ok. E Jennifer, com certeza, né? O nosso tempo ficou apertado, tanto que a gente estourou 1 hora. Nós vamos fazer isso sim. Sim. Nós vamos colocar mais tempo. É porque como... Agora, posso puxar a orelha também? Venham nas aulas presenciais para a gente fazer essas discussões, esses debates, né? Nas aulas online da nossa semana, né? Estou sentindo nas aulas síncronas. Nas aulas, né? Professor. Estou sentindo falta. É que a gente... No meu caso, às vezes eu estou trabalhando nessa hora. Mas, enfim. Mas, professora, deixa eu te falar... Por causa do tempo, né? Vocês ficaram 1 hora tomando esse espaço, mas a gente acaba não interferindo porque estamos na condição de audiência. E aí eu acho meio constrangedor ficar, né, interrompendo. Mas foi o momento de vocês. Mas que nas próximas, né, que seja assim até mais informal para que nós possamos participar também. E vai ser muito interessante. Perfeito. Vamos organizar assim para fazer mais dialogal, né? Se vocês quiserem também sugerir temas, né? Perfeito. Pode organizar pelo menos uma por módulo, né, Karina? Seria muito legal. Interdisciplinar. Verdade. Bom, pessoal, então é isso. Bons estudos aí. Qualquer dúvida, nós estaremos à disposição. Agradecemos imensamente a participação de vocês aqui, a presença. Muito obrigada, boa noite, bom descanso. Bora jantar, né? A gente pôs o pé na janta de vocês. Deus. Beijo. Beijo. Tchau, abração.